Olá, tudo bem? Eu sou Dilene e eu quero neste vídeo propor a vocês um estudo sobre a carta de Filipenses. Só que antes de começarmos com o estudo, sobre a carta de Filipenses, eu quero falar um pouco sobre Atos dos Apóstolos no capítulo 16. Porque nesse capítulo 16 de Atos dos Apóstolos conta três acontecimentos muito importantes que acontecem com Paulo quando ele passa pela cidade de Filipos, né? E essa carta de Filipenses é endereçada aos cristãos de Filipos. E lá no capítulo 16, fala primeiro, sobre como Timóteo acompanha Paulo e Silas, né, do capítulo 1 ao 5, e quero me demorar um pouquinho mais a partir do versículo 6 em diante. Do versículo 6 até o versículo 10, do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, fala sobre a visão de Paulo em Troade. Então, Paulo, ele é impedido de pregar na província da Ásia, né, pelo Espírito Santo. Então, após ele ser impedido de pregar na província da Ásia, né, pelo Espírito Santo, ele passa por mais umas cidades e para em Troade. E em Troade, ele tem uma visão de um homem da Macedônia. É um homem da Macedônia que estava de pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo tem essa visão, ele prepara, né, imediatamente com os seus companheiros e vai para onde o Senhor Deus havia mandado, né? Ele entendeu que o Senhor Deus queria que ele pregasse o evangelho neste lugar, né? Após essa visão. E aí ele chega, após sair de Troade, ele passa em mais duas cidades e chega em Filipos, na Macedônia. E aí começa a desenrolar uns acontecimentos, né, que tem a ver com a passagem, né, que simboliza grandemente a passagem de Paulo nessa cidade. Ele primeiramente encontra a Lídia, que é uma mulher que ela é vendedora de púrpura, né, de tecido, de púrpura de Tiatira. E nesse encontro com Lídia, ele prega, né, o evangelho para ela. Ela é convencida, né, ela atende a Paulo, né, após ouvir a mensagem. E ela e os de sua casa todos são batizados após esse encontro com Paulo e os seus companheiros, né, que é Silas e Timóteo. E ela é convertida, ela e sua casa, todo mundo, né, é convertido. E após esse acontecimento, né, da conversão de Lídia, Paulo, certa vez, está indo até um ponto de oração e ele encontra nesse momento que ele está indo, né, ele e os seus companheiros, ele encontra uma mulher, uma escrava que era endemoniada, né? Ela tinha o espírito de adivinhação e perturbava Paulo toda vez que Paulo passava ali. E ela dizia o seguinte, toda vez que ele passava, está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 18. Ela dizia assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias.
Ela fez isso por muitos dias. Até que um dia, Paulo, aí conta que finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Então, ela faz isso por alguns dias, né? Por muitos dias, a Bíblia aqui conta, até que Paulo fica irritado e expulsa, em nome de Jesus, expulsa esse espírito de adivinhação dela. E o espírito a deixa imediatamente. E quando acontece isso, os seus donos, né? Porque ela era uma escrava, eles ficam bravos, porque eles veem ali a sua oportunidade de ganho, né, de ganhar, de lucrar com as adivinhações daquela escrava, serem perdidas. E aí eles, percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. Aqui está dizendo no versículo 19 do capítulo 16 dos Atos dos Apóstolos. Está falando assim, vou repetir. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. Então, os donos da escrava, né, bravos com Paulo e Silas, arrastam eles dois para a praça principal diante das autoridades e fala, né, que eles estavam perturbando a ordem da cidade e que estavam propagando costumes que aos romanos não era permitido aceitar nem praticar. E após isso, uma multidão ajunta-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Então, os magistrados, a partir daquele momento, ali junto com a multidão, né, os magistrados pedem que tirem a roupa de Paulo e Silas e eles sejam açoitados. Aí, continuando, aqui no versículo 23, né, do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, diz: depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Então, após eles serem açoitados, Paulo e Silas, né, após esse episódio da escrava, né, ser liberta do espírito de adivinhação, eles são lançados na prisão e recomendam ao carcereiro que vigie eles com cuidado. E aí eles são lançados na prisão. E aí conta aqui no versículo 25 o seguinte: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos aqui. Então, Paulo e Silas, à meia-noite, começam a louvar e a orar, e aí acontece um terremoto que abala a prisão, abala os alicerces da prisão, e todas as portas são abertas, e todas as correntes dos presos
são abertas também, todas as correntes dos presos são abertas. Aí o que que acontece? Abriram, continuando aqui, de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro, né, após ele perceber que todas as portas da prisão estavam abertas após esse terremoto, quando ele acorda, ele fica muito aturdido, fica muito assim, e ele imediatamente imagina que todos os presos foram soltos, todos os presos foram embora, fugiram. Então ele desembainha a sua espada e ameaça se matar. Quando ele desembainha a sua espada e ameaça se matar, Paulo, de lá de dentro da prisão, Paulo grita: não faça isso, não faça isso, estamos todos aqui. Então Paulo fala para ele não se matar, porque todos estavam ali. E aí o carcereiro entra, né, na prisão, prostra-se diante de Paulo e Silas, leva-os para fora e pergunta para eles: senhores, que devo fazer para ser salvo? Né? Aí Paulo responde: creia no Senhor Jesus e serão salvos vocês e sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Aí após ele cuidar, né, dos ferimentos de Paulo e Silas, ele ter ouvido a mensagem, todos os de sua casa foram batizados. Então ele leva Paulo, né, o carcereiro, leva Paulo e Silas para a sua casa e serve a eles uma refeição com todos de sua casa. E ficou muito feliz, né? Ele alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanhece o dia, após esses acontecimentos, os magistrados mandaram os soldados ao carcereiro e pede para que solte Paulo e Silas. Aí, Paulo, aqui no versículo 37, diz assim: mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos libertem. Então os soldados vão até os magistrados e falam o que Paulo disse, que eles eram cidadãos romanos e queriam ser libertados pelos próprios magistrados. Quando os magistrados ouvem isso, né, que Paulo e Silas eram romanos e sabiam, né, que não tinham feito o julgamento da forma correta, né, tinham exposto eles em praça pública, açoitado eles sem um processo legal, eles ficam atemorizados. Aí eles vão até Paulo e Silas pessoalmente e libertam-os e pede para que eles saiam da cidade. Aí depois disso, né, depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, tá aqui no versículo 40. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontram com os irmãos e os encorajam. Então partiram. Então, Paulo e Silas passa, né, por todo esse acontecimento, né, após libertar a escrava, né, de espírito de adivinhação, são açoitados, são presos. Aí, quando estão orando, estão louvando, acontece o terremoto na prisão. Aí a prisão é abalada, né? Todas as portas são abertas, as correntes todas são soltas dos prisioneiros.
e eles acabam sendo libertados depois, né, pelos magistrados. E mesmo assim, após passar por tudo isso, antes de sair da cidade de Filipos, eles passam pela casa de Lídia, onde se encontram com os irmãos ali e os encorajam. Paulo, ele tem assim um espírito muito obediente, né, ao Senhor Jesus Cristo. Após a sua conversão, foi uma conversão muito emblemática, né, que conta na Bíblia, porque ele era perseguidor de cristãos, e após isso ele vira um pregador fervoroso do evangelho, né, e sai em missões para pregar a palavra. E essa passagem que ele faz por Filipos é na sua segunda viagem missionária. E é uma passagem que acontecem esses três fatos importantes. E eu achei interessante, né? Eu creio que é interessante nós aprendermos um pouquinho sobre esses fatos importantes que acontecem em Filipos antes de iniciar a carta, iniciar o estudo da carta de Paulo aos Filipenses. E aí eu quis fazer esse breve relato, né, essa exposição, né, desses três fatos que aconteceram em Filipos. E a partir do próximo vídeo, eu vou iniciar com vocês o estudo da carta de Paulo aos Filipenses, que são a essa cidade, né, de Filipos, os cristãos que moram nessa cidade de Filipos, onde acontece esses três episódios que eu acabo de relatar para vocês, ok? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Até mais. Até o próximo vídeo. Até o estudo da carta de Paulo aos Filipenses. Tchau.